perdi até a perna que eu estava mostrando. Tá aqui, olha, tá? Eu vou fazer de novo essa perninha para a gente dar continuidade no sapato, que teve bastante gente que não viu. Boa noite, Carlinhos Artes. Boa noite para vocês aí. Palito de dente com a pontinha bem fininha. Deixa eu pegar um aqui, que eu já perdi o que eu tinha cortado. Olha. Palitinho de dente. Eu vou cortar. Vocês têm que cortar esse palito inclinado assim, olha, que é para ele entrar no pezinho da noiva ali, que já está com o sapato. Então, ficou assim a pontinha do palito, olha. E aí, como eu já tinha feito um furinho aqui, ó, esse palito vai entrar nesse furinho que eu tinha deixado já arrumadinho aqui, tá? Aí, olha, tá vendo? Só que eu preciso colocar isso na mesa ali para ficar retinho, para ver se o salto tá do tamanho da plantinha do pé dela aqui, tá? Então agora, gente, eu vou precisar abaixar minha câmera. Se travar aí, vocês me avisam, tá? Eu acho que o meu problema de fato, é com o Skype mesmo. Vamos lá. Tá ótimo, né? Então eu vou abaixar. Tá ótimo. Pra gente ver. Porque temos muitas. Se dá vocês estão vendo? Se dá o palito ficou maior do que a planta do pé, eu vou colocar e ele a noiva vai ficar pendendo para frente. Então eu vou tirar mais um pedacinho desse palito, ó, com a pontinha, e aí eu vou colocar aqui de novo. Ó, vou enfiar o palito com força naquele furinho que eu tinha deixado ali, tá? Agora sim, o palitinho tá do tamanho. Se eu encostar, ela vai ficar em pé, ó, ela não vai cair. Ainda não, ainda tá um pouquinho maior. Ele tem que ficar exatamente do tamanho que dê para ela encostar a plantinha do pé, lá à frente do pé, na base. Se não acontecer isso, a gente não consegue colocar a noivinha de pé, tá? O pessoal fala do segredo da noiva ter parar em pé. Olha, eu vou colocar ela aqui para vocês verem, ó. Vamos lá, noiva. Ó, opa. Peraí. Eita. Ela fica em pezinha, tá? Olha lá, ó. E lógico, a gente vai colocar depois uma sainha, né? Alguma coisa que dá sustentação embaixo. Então ela fica em pé e não tem perigo dela cair. Deixa eu aumentar um pouquinho o furinho aqui do meu salto. Com a ponta da agulha, porque o palito não está entrando. E se eu começar a cortar muito, o salto vai ficar muito pequenininho. Ó, encaixei o palito. Agora eu vou botar um pinguinho de Super Bonder aqui entre o palito e a massa, que é para ele colar e eu poder trabalhar o saltinho, tá? Eu estou usando essa Tech Bond aqui, falei para vocês da vez passada. Pinguinho de nada, olha. Deixa eu achar uma basezinha aqui. Encosta, só um pinguinho de cola. Que é para o palito não sair. Vocês aí, se tiverem tempo, estiver fazendo com calma, é só deixar secar um pouquinho, põe o palitinho na massa molhada ainda, e deixa secar, não precisa colocar a cola instantânea, tá? Eu aqui preciso colocar, porque a gente já vai fazer o saltinho dela. Então, eu vou deixar secar um pouquinho aqui, gente. Eu vou pegar o rostinho, olha, para vocês verem. Aqui, coloquei a orelha, né? Eu só não vou conseguir abrir essa boca, porque a cabeça está pronta desde quinta, que foi a aula passada, uma semana. Então, agora daria muito trabalho para estar colocando essa cabeça na água, e aí a massa de dentro já secou, então não dá para abrir. Se eu quiser posicionar para o lado, eu viro a cabecinha para o lado. Se eu quiser posicionar para cá, por isso que eu tiro o pescoço. E aí eu refaço esse pescoço, tá? Então, deixa eu espetar aqui direitinho, ó, numa altura boa, que não seja... que ela não fique com o pescoço muito grande. Olha, tá?
E agora eu vou refazer esse pescoço. Aí eu faço o pescocinho de novo e a gente volta pro... faz o saltinho do sapato para vocês verem, tá? Então, massa pele, a massa que a gente usou da outra vez, para fazer o corpinho. Vocês têm que tomar o cuidado de estar sempre tingindo sem som, gente. Tem alguém colocando aqui que está sem som. Vocês estão vendo aí? Coloca um boa noite, Cris. Me dá um alô aí para dizer se vocês estão vendo, porque aí eu paro e... tá? Alguém me diz aí se tá com som e se tá com imagem. Para a gente fazer emenda de massa, pele ou de qualquer outra massa, a gente tem que estar com a mão limpa, tá? Como eu já mexi aqui muito, olha, eu vou passar uma aguinha na minha mão, porque senão a boneca nasce cheia de mancha, cheia de defeito, e às vezes é coisa que a gente não tem como corrigir. Então, olha. Um pedacinho de massa pele. Eu vou fazer um rolinho. Ó, eu vou encaixar aqui no pescocinho dela, tá? Onde a gente colocou o palito. Vocês estão vendo, gente? Senão eu fico aqui falando sozinha, hein? Ó. Vou colocar no pescoço. Tá vendo? E aí a gente vai pegar uma estequinha daquela agulha, aquela redondinha, e vai trabalhar esse pescocinho para ele ficar proporcional à cabecinha dela. Então, olha, eu vou pegar essa aqui de pontinha fina e vou rolar essa massa para cima. Dá uma apertadinha que é para ela grudar, senão ela solta. Eu não uso cola, é muito difícil eu colocar cola e a massa já está um pouquinho seco. Vendo e ouvindo, ah, então tá bom. E aí, ó, água, tá? Que a minha cola no biscuit é água. Ó. A gente vai rolando o pescocinho, jogando a massinha para cima. Não pode ultrapassar a parte de trás aqui das costas, né? Senão fica feio. Ó, empurra a massinha para cima, porque pra gente refazer a nuca aqui que nós tiramos, a hora que nós cortamos o pescoço. E aí ela vai ficando assim, ó. Cuidado, gente, para não deixar um pescoço muito fino. Principalmente nessa peça aqui, que já está seca há uma semana. Se a gente fizer um pescocinho proporcional a esse corpo aqui, que já encolheu bem, o pescoço dela vai ficar muito fino. Tá? Então, olha. A gente vai trabalhando o pescoço, imagem e som perfeitos. Só embaça quando você não deu para eu acabar de ler, gente. Então, mas eu vou fazer o possível para ficar com a mão parada aqui, ó. Tá? Vai rolando a esteca, ó. Tirando o excesso da massa aqui na minha mão mesmo. E cuidado para não botar muita água, que senão fica melada a peça. Então, eu aqui, a gente tem etapas, né? Você trabalha pescoço, bota na frente do ventilador para secar. Eu vou ter que ligar o meu ventilador aqui, apesar do frio que está fazendo, para secar o pescoço, senão a gente não consegue trabalhar depois o vestido. Olha, tá dando para vocês verem aí, ó. Tá? Alisa bem, gente, tira bem a emenda, ó. Não pode ficar nem um degrauzinho de massa, porque a hora que seca fica muito feio. Vai secando a mão para tirar agora o excesso de água. Então, eu acho que esse pescoço ainda está um pouquinho fino, tá? Para esse tamaninho de corpo, tá? Mas eu nem vou mexer muito. Vou colocar um pedacinho mais de massa do lado de cá, que ele ficou um pouquinho torto. Ó. Então, é só água, é só a gente alisar com cuidado, que ela ajuda a não deixar emenda, não deixar defeito.
nem falha, nem buraquinho, nem nada. Tiro o excesso. Engraçado, né? Eu tô me sentindo insegura porque não tem ninguém falando comigo. Dá a impressão que vocês não estão me ouvindo, que vocês não estão me vendo. Então, gente, ó, vou tirar um pouquinho do lado de cá. O pescocinho dela ficou um pouquinho pro lado, um pouquinho torto, ó. Tô tirando um pouquinho de massa aqui. Cuidado para não tirar a marquinha da clavícula que a gente fez aqui em cima, do ossinho, ó. Pronto. Nós temos aqui uma cabeça já emendada. Deixa eu acertar aqui, que o pescoço dela tá mais para um lado que para o outro. Pronto, ó. Tá? Agora sim. Ó, a emenda do pescoço está pronta. Bom, aí eu vou colocar ela aqui para dar uma secada e vou passar pro sapatinho, pra gente fazer a parte de baixo do sapato, o salto, tá? Ó ela aqui, gente. Olha lá. Opa, não caia. Pezinha. Preciso limpar minha mão, tá? Então, aí vamos lá. Deixa eu espetar aqui, encostar ela aqui, olha. Vamos pro salto, gente. Já secou o arcola instantânea que eu coloquei aqui. Se sumir, acontecer alguma coisa, vocês imediatamente colocam ali que eu paro, tá? Então, aí, olha, massinha vermelha de novo. Pro salto, porque a parte da frente do sapato, acho que todo mundo viu, né? Aí, estamos aqui. Ai, que bom, a Carmen tá falando. Carmen Rabelo. Oi, Carmen, tudo bom? Saudade de você. Quanto tempo que a gente não se vê. Ó, o salto. Na aula passada, a gente fez um sapato inteiro. Ficou meio falhado, mas eu acho que a dúvida maior ficou na hora de colocar o saltinho, né? Então, vamos lá direto para ele. Nós vamos passar cola branca no palito, para a massa que a gente vai colocar ali não ficar andando, senão ela fica dançando e a gente não consegue trabalhar a massinha. Essa cola sempre em top. Ó, um pouquinho de cola, mas muito pouquinho, gente. Que é para não deixar a massa vermelha esbranquiçada depois. Eu vou pegar um pedacinho de massa, bem pequenininho, e vou dar uma achatadinha. Aí eu vou encostar essa massa na parte de dentro do palito. Opa. Puxar aqui para o saltinho. Ih, o salto ainda tá bem molinho, tá? O palito ainda não colou bem, mas mesmo assim a gente vai trabalhar com ele. Eu preciso de uma estequinha, uma faquinha, que me deixe a parte de dentro do salto retinho. Então, olha, aí com a estequinha aqui de novo, essa daqui pequenininha, deixa eu dar uma molhadinha para umedecer a massa, que ela tá bem dura. Eu vou jogar para trás, gente, todo o excesso de massa do salto. Olha, tirei um pouco, tinha muita. Tá vendo? E eu recebi vários recadinhos das meninas dizendo que elas não conseguem deixar o salto fininho. Tem bastante gente com dúvida para fazer aquele salto bem fininho, olha, tá vendo? Tem gente dizendo que não viu a frente. A gente modela aqui para vocês verem. Ó. Também pode colocar o salto e depois fazer a frente do sapato. Eu faço sempre assim, a sola, a parte da frente, a lateral e o salto. Mas nada impede que a gente faça o salto e depois faça a parte da frente do sapato também. Ó, não deixa a massa invadir a curva do pé aqui, senão fica um sapato muito feio, tá? Então, aí, olha, eu vou descer essa massinha até ela atingir aqui
parte de trás da massinha vermelha que eu tinha posto aqui. Como a gente ainda não botou esse aqui, está inacabado, está sem o calcanhar, cuidado para não invadir o pezinho da noiva aqui, ó. Se a massa tivesse bem úmida e bem hidratada, bem molinha, eu deixaria para molhar mais para o final. Tá? Mas como ela já está durinha, então agora o salto ficou bem grosseiro, né? Vocês estão vendo? Agora eu vou começar a empurrar o excesso da massa para a ponta do salto. Ó, apoia, que vou apoiar meu dedo aqui na ponta do salto e vou começar a empurrar o excesso da massa lá para a ponta, para eu tirar e deixar um salto bem fininho, ó. Vai empurrando e aí vocês podem ir puxando até sair todo esse excesso da massa, sem perder a modelagem que a gente deu dentro do saltinho. Vou molhar bem, que aí eu consigo ir puxando a massa. Olha como é que ele vai ficando. Tá vendo? Então, uma baita de um salto grande ali, é só a gente ir tirando o excesso da massa. Passando aqui, porque daqui a pouco eu vou usar a massa branca, daí fica sujo. Vocês estão me ouvindo, né? Não estou falando muito baixo não, né, gente? Zelinha, depois do pescoço, está fazendo salto. Deve estar avisando para alguém aí, ó. Então, vamos lá. Puxa e empurra a massa aqui para dentro. É assim, dá um pouquinho de trabalho, mas o sapatinho fica lindo. E tudo que é pequenininho, né? Quanto menor, mais trabalho dá. Então, as miniaturas das noivas da gente, bolsinha, coroa, tudo isso dá bastante trabalho, porque é pequenininho, fica difícil da gente... Não dá para fazer correndo. Eu falo sempre que biscuit e pressa não combina. Biscuit é a arte da paciência. Então, ó, tá? Aí a gente vai tirar bem mesmo. Deixa eu chegar mais perto, ó. Tirar bem Olha como ele vai ficando fininho. É só ir puxando o excesso da massa para baixo, sem perder aqui o quadradinho que a gente faz dentro, que deixa bem chatinho a parte interna do salto. Ó, eu acho que já dá para vocês verem bem como é que fica o salto, né? Então, esse aqui não ficou tão alto quanto da perna da noiva, porque esse pé tinha menos inclinação aqui, ó. Quanto mais inclinação tem no meio do pé, maior fica o salto. Mais alto a gente consegue deixar esse saltinho. Então, olha, tá aqui o salto. Eu vou rapidinho colocar a parte da frente do sapatinho, enquanto está secando um pouquinho o pescoço da noiva, para a gente poder fazer o vestidinho dela. Ó. Tá vendo? Dá para vocês verem aí como fica bonitinho. E aí, olha, coloca assim, tá? Para ver se o pezinho, se o salto tá na altura da parte da frente do sapato. Então, aí, olha, nós vamos agora, eu vou colocar a parte da frente, massa vermelha faz uma sujeira grande, né? Deixa eu limpar a minha bancada aqui, tá? Passar uma aguinha. O ruim da água é que faz uma sujeirinha, mas ela é assim, substitui a cola, ela tira as imperfeições do trabalho da gente, eu gosto muito. Vou limpar a perninha, olha, porque a gente foi mexendo, foi manchando, né? Deixa eu tirar. Isso aqui depois fica mais difícil de tirar, ó. Isso daí é o cuidado que vocês têm, o capricho que vocês têm que ter aí, para a hora que acabar, tá um trabalho limpinho. Então, olha, eu vou pegar mais um pedacinho de massa vermelha e vou fazer só o biquinho aqui, para quem não viu na aula passada. Vocês estão vendo, gente? Tá assim, né? Todo mundo aí? Então, tá bom. Ó, aí eu fiz assim, eu estiquei, eu tenho que colocar um monte de material em cima da mesa, gente, para eu não precisar estar levantando daqui, né? Então, vocês não reparem não, de eu estar puxando material para lá e para cá. Ó, eu vou cortar um triângulozinho.
Isso daqui é que é a parte da frente do sapato, tá? A parte da frente que cobre ali o biquinho tá vendo? Assim, ó. Aí eu vou colocar, vou encaixar, olha, o bico a gente encaixa no biquinho do pezinho dela. Eu vou tirar mais um pouquinho, que ele ainda tá grande. Ó, tirar um pouquinho aqui do lado também. Vocês têm que fazer um triângulozinho que encaixe direitinho ali no sapato. Agora eu já ia fazer uma coisa aqui, deixa eu molhar, porque eu já ia lamber a massa. Ó, é isso aqui, gente, ó. Tá vendo? O bico do sapato ficou um pouquinho maior que o pezinho ali, não tem importância não. Deixa eu molhar, que senão, se eu não molhar ele não gruda. Passar um pouquinho de água aqui, ó. Aí a gente encaixa no peito do pé. Ó, bem direitinho. Eu vou tirar o excesso aqui, ó, no biquinho, porque ficou um pouquinho maior. E aí é só vocês passarem a esteca. Eu uso muito essa estequinha aqui, muito. Deixa eu arrumar o óculos. Toda vez que eu levanto o dedo assim, eu tô arrumando meu óculos. Ele vai escorregando, escorregando, eu começo a não enxergar o que eu tô fazendo. Ó. Tá vendo? Fechou o sapato aqui, o biquinho. Alisa bem, passa um pouquinho de água para não ficar... Olha, gente, deu para vocês verem o sapatinho. Aqui atrás, ó, a gente não pode deixar assim não, porque aí ficou um sapato, ela, né, tá sem nada no calcanhar, é praticamente uma sandalinha. Então, aí vocês peguem mais um pedacinho de massa. Eu só faço uma bolinha e achato, ó. E aí eu corto no meio essa bolinha. Isso daqui que sobrou, a metade desse círculozinho, eu cortei, ó. Eu vou encaixar aqui no calcanhar. Ó, tá vendo? Onde acabou o sapatinho aqui em cima, o salto, a gente encaixa. Isso aqui dá até mais altura para o sapato. Quando a gente faz isso, ele fica até mais alto. Ó, encaixei aqui. Aí é só alisar de novo a parte... Opa, aqui, olha, o salto. Aonde... Ó, gente, corta a massa, eu já até coloquei a água, deixa eu tirar. Para ela encaixar exatamente em cima do salto. Senão vocês vão ter que ficar descendo com a massa, descendo, aí vai lá para o salto de novo. Só aqui, ó. Deixa eu posicionar que eu coloco aí para vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí ela pega o calcanharzinho que a gente tinha feito da noiva ali. Agora alisa, né, para tirar a emenda aqui do lado de cá. Alisa aqui também para tirar a emenda. Pronto, a gente tem aquele sapatinho da noiva ali, tá pronto. Aí daí com calma, é só a gente ir passando a esteca para tirar a emendazinha, né? Volta aqui, olha, isso aqui tem que ficar bem encostadinho lá em cima, senão a gente perde um pouquinho da altura do salto, ó. Pronto, o sapato que nós temos na noiva, que a gente não conseguiu ver na aula passada, é esse aqui. Aí ali, deixa eu ver se o pessoal tá vendo. Tá dando para todo mundo ver aí, gente? Bonitinho. Eu preciso localizar a câmera aqui para colocar, ó. E naquele ali eu fiz uma tirinha pequenininha e passei aqui no tornozelo dela, que tá na noivinha, tá? Botei um strazinho do lado para servir de fecho, né? E depois ele não vai ficar nessa cor, não. Eu pego verniz vitral vermelho e pinto, porque aí ele fica como se fosse um escarpante de verniz, com aquele brilho do verniz, e fica mais escuro do que esse vermelho ali. Fica um sapato mais bonito. Eu tenho uma peça aqui com um sapato vermelho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Porque não vai dar pra gente... Se eu for pintar agora, para vocês verem como é que eu pinto, depois a gente não vai poder mexer com a massa branca, porque tem que esperar secar. O verniz demora uns 10, 15 minutos para secar. Deixa eu pegar aqui, gente. Estou fugindo da câmera um pouquinho.
Olha, vai ficar, não sei se dá para vocês verem aí, vai ficar dessa cor aqui, ó, tá vendo? Um vermelho bem vivo e com bastante brilho, ó. É só comprar verniz vitral, vermelho fogo, e passar em cima que fica esse trabalho, esse verniz aqui, tá? Bom, tá todo mundo vendo? Não ficou nada preto não, né? Eu me mexi aqui. Ai, obrigada, Flávia. Ai, Flavinha, que saudade de você. Por isso que é bom a gente dar uma olhadinha, que a gente vê os amigos, todos, né? E as amigas, aquelas que são especiais. Flavinha, que saudade. Beijo, viu? Bom, gente, aí, olha, nós estamos aqui com a noiva, com o pescocinho já, né, emendado. O sapato dela tá aqui com o strazinho dos dois lados, ó, né? Aí eu vou ter que esticar uma massa branca agora, porque se eu deixasse a massa esticada para a gente começar a aula 1 hora depois, essa massa já ia estar dura. Então eu vou ter que esticar a massa. Meu cilindro está aqui. Eu vou ter que levantar, né? E vamos ver se eu consigo. Eu vou chegar o computador um pouquinho para frente, para ver se eu não vocês continuam me ouvindo aí, tá? Então, aí a gente vai fazer assim. Como eu fiz uma noiva com o pé de fora, não chega assim, gente, ali é mais rápido, ó. Então, ó, aí assim, a massa branca, tem muita gente que me pergunta isso. Eu pego, para ficar branquinha, gente, eu uso aquele pozinho branqueador, tá? Clareador. Então, eu pego a massa natural. Eu nunca coloco a tinta antes da massa. Eu sempre coloco primeiro o branqueador, para depois eu colocar a tinta. Porque já fiz, assim, testes, e quando você coloca a tinta antes do branqueador, a massa não fica tão branquinha, tá? Então, se você colocar primeiro o branqueador e depois a massa, ele vai ficar ela fica mais branquinha. E outra coisa, nós vamos fazer a parte de cima desse vestido com a massa transparente, tá? Como se fosse um corpete transparente. Porque aí eu peguei a massa natural, coloquei só o branqueador, tá? Eu uso o branqueador, olha. Tá aqui, ó, tô usando esse da Blue Star. Tá? Muito bom, é um pozinho verde, né? Que deixa a massa da gente bem branquinha. Então, vamos lá. Essa massa também, que eu deixei separada para a noiva, também já está bem assim, mais firme do que a massa que eu costumo usar, porque eu não misturei com as outras massas, deixei o material da aula todo separado. Vamos lá, vamos ver. Agora, para eu esticar uma massa, eu não consigo esticar a massa sentada, tá? Eu tenho que estar em pé, porque o em pé faz a gente ter mais força na mão, né? Então, eu vou ver se eu consigo chegar aqui, olha. Vamos ver. E vou com o cilindro daqui para lá, porque ele está colocado no sentido contrário aqui. Ai, gente, eu vou ter que pegar uma presilhazinha aqui para prender. O movimento que eu estou fazendo não tá travando, não, tá? Então, vou parar. Vou parar. É que para eu esticar a massa aqui na mão, dói muito a minha mão. Bom, vamos ver se eu consigo esticar ali e se não fica travando tanto. Deixa eu pegar uma pecinha aqui para eu segurar o cilindro. Vou esticar no cilindro de cá, que já está com a peça aqui. Pronto. Então, gente, eu sumi, a imagem sumiu porque eu vim para o cilindro que está do lado de cá, para eu conseguir esticar minha massa, porque se for abrir na mão, ela está um pouquinho dura. Pronto. Aqui, olha. É que eu tenho 2 cilindros, um de cada lado da mesa. A imagem não sumiu, não. Fui eu que sumi da frente da câmera aqui, viu? Então, olha, eu abri a massa ali tirar esse pedacinho que encostou.
lá no cilindro, olha, eu tô com a minha massa aqui. E outra coisa, eu vou esticar em cima desse plástico para eu diminuir a espessura um pouquinho da massa. E depois eu vou ter que pegar um EVA ali mais escuro, senão vocês não vão ver o que eu estou fazendo aqui, tá? Tá todo mundo vendo, gente? Vocês estão aí batendo um papo? Dá aí um alô para dizer se vocês estão me vendo. Se não travou nada, se está indo tudo bem. Tá, então estão vendo. Botaram ali um maravilhoso, é porque vocês estão me vendo, né? Então, aí, olha, eu vou esticar essa massa com rolo para eu diminuir a espessura da massa. Olha, tá muito grossa, tá? Se a gente fizer isso aqui, a peça acaba ficando muito grosseira. E outra coisa, agora que vocês vão entender por que as minhas noivas, é lógico, quando a noiva que eu estou fazendo é um pouquinho mais gorda, eu tenho que respeitar e fazer ela um pouquinho mais gorda. Mas para a gente fazer uma noiva com a cintura, que a cintura não fique muito grossa, a gente tem que começar o trabalho com ela fininha daquele jeito ali, para depois, na hora que eu for colocando massa e colocando tecido, ela não ficar muito gorda, tá? Então, olha, estiquei a massinha. Eu ia até deixar a massa já esticada, mas com o medo da aula não fluir, né, e a gente ficar aqui com a massa esticada há muito tempo e ela não secar, eu preferi esticar aqui na hora para vocês. Então, gente, olha, eu acho que eu nem vou levantar para pegar o EVA lá embaixo, ali do lado, porque senão é capaz de travar. Vamos ver se a gente consegue fazer sem eu precisar me movimentar aqui. Aí, olha, ela está aqui já, né, prontinha. Eu vou fazer a parte de baixo primeiro do vestido, para depois fazer a parte de cima. Agora, gente, eu preciso de um palito que tenha ponta dos dois lados, né? Eu não sei se vocês lembram que eu falei para vocês que eu tinha feito um furo na parte de baixo da minha noiva, para eu poder trabalhar com ela espetada no isopor e não estragar o trabalho que eu estou fazendo no vestido, né? Tirar o sapatinho daqui. Esse isopor agora vem aqui para perto de mim, ó. Porque agora eu preciso fazer isso aqui, olha. Eu tenho que estar com a noiva assim, ó. Senão eu não consigo trabalhar, tá? Eu peguei um círculo de isopor desse que a gente usa para... Mas pode ser qualquer quadradinho de isopor. Tem aquele isopor mais condensado, fica mais difícil a gente trabalhar, porque ele é muito duro para espetar. Então, pega esses daqui mesmo, que são mais molinhos. E assim, nós vamos... eu vou depois abrir a parte da frente, que é para aparecer o sapato da noiva, né? Então, olha, para eu colocar essa massa, eu vou chegar ela bem aqui para frente, tá? E aí eu vou, agora não tenho medida ainda, eu vou só encaixar para ver aonde dá mais certo. Deixa eu colocar um peso aqui atrás, senão eu não consigo trabalhar. O isopor anda, a gente não consegue trabalhar, tá? Deixa eu botar isso aqui só para eu conseguir encaixar essa massa aqui, ó. Tá? Então, olha só, é uma massa bem grande, que passou muito aqui da minha base, né, do isopor que eu estou trabalhando. Mas, ó, tá? Eu vou tirar todo esse excesso para eu poder fazer a emenda. Aí, uma explicação que eu dou, quando o vestido da noiva tem uma cauda, a cauda vai sair daqui. Deixa eu abaixar minha câmera um pouquinho mais, ó. A cauda vai sair daqui, ó. Quando a cauda não é falsa, que a cauda já é do vestido, vocês fechem aqui atrás, nós vamos cortar e a cauda já sai pronta aqui, tá? Essa daqui nós vamos ter que tirar a parte da frente para o pezinho aparecer. Então, eu vou encaixar. Olha, eu já medi ali, já sei que dá. Deixa eu tirar um pedacinho aqui na frente, só porque aonde eu encaixei deu de abrir um pouquinho. Então, ó, deixa eu tirar um pedacinho de massa aqui. Ai, que bom, estão assistindo. Ai, que bênção que parou de travar, que foi tudo. Olha, tá vendo? Com ela virada para mim, eu não encaixo a massa na cintura, não. Eu encaixo um pouquinho para cima da cintura,
Ó, lá embaixo do busto, e depois eu vou cortar o excesso. Eu tiro aqui na cintura para poder fazer a emenda. Então, ó, vocês estão vendo como é que ficou de frente? Ó, assim. E agora eu vou mostrar como é que ficou de costa, ó. Muito grande ainda a massa, né? Agora, eu dei uma apertadinha aqui para ela não descer. E eu vou tirar o excesso da massa aqui embaixo. Então, eu comprei tinha uma tesoura aqui que era antiaderente, muito antiga. Aí comprei essa daqui. Vamos ver se essa daqui é boa, como era a outra. É boa sim, não tá grudando. Essas daqui, elas não grudam na massa da gente, tá? Então, é boa para trabalhar por causa disso, ó. Vou tirar o excesso da massa devagar. Porque eu não quero que a massa, que a peça fique muito... O vestido fique muito curto, né? Porque a gente nunca pode esquecer que isso aqui encolhe. Então, olha, se for para deixar cauda, eu não vou cortar rente aqui ao pezinho dela na parte de trás, não. A cauda vai sair aqui, ó. Aperta que é para não descer aqui, tá, gente? Ó. Vamos lá. A cauda tá bem comprida, eu tenho muita massa sobrando. Eu cortei bem grande a massa. Agora, vamos lá. Ó. Eu vou só guardando o pedacinho de massa que tá sobrando aqui, senão depois ele vai ressecando, eu não posso aproveitar. Então, tá dando para vocês verem aí? Todo mundo assistindo? Baixa mais a câmera, Daisy. Olha. É que eu tô abaixando, fazendo, né, do jeito que eu tô vendo ali. Se eu abaixar muito, aí eu acho que vocês vão pegar a noiva daqui para baixo. Olha. Vou cortar mais um pedacinho na parte de trás. Então, o que que acontece, gente? Quando eu faço isso que eu fiz aqui com a massa, eu corto um retângulo grande, né, e jogo isso em cima da boneca. Quando o vestido tem movimento na frente, vamos supor que a gente não fosse fazer um vestido com a perninha de fora. Aqui, olha, eu dou um movimento, porque eu tenho massa suficiente aqui para empurrar. Tá vendo como tem massa sobrando aqui? Depois é que eu vou tirando o excesso para chegar no volume que eu quero. Mas do jeito que ela está aqui, se fosse um vestido bem rodado na frente, a gente podia começar a dar o movimento da saia, do vestido, né, com essa massa que está sobrando aqui na frente, tá? Mas aqui nós vamos fazer uma abertura grande. Então, o vestido que eu vou fazer para vocês tem um certo volume, vem um tecido em cima, então eu vou puxar um pouquinho só de massa a mais aqui atrás, ó, tá? Para ele não ficar com muito volume aqui na frente. Aí eu vou tirar esse excesso ainda um pouco, porque eu vou precisar pegar essa noiva na mão agora, no colo, na mão, para poder acabar de acertar o comprimento da saia dela, ó. Vamos tirar aqui. E aí, esse comprimento final aqui, vocês podem deixar, eu não sei, aí essa massa me permite eu estar cortando isso, até amanhã eu consigo ainda acertar esse comprimento, sem rachar na hora que eu for cortar, ela não está assim dura demais, dá para eu cortar a barra ali, acertar o comprimento que eu quero, sem estragar muito a massa, sem estragar muito a peça, tá? Então, olha, ela tá aqui, o corpinho justo, porque a proposta do vestido é essa, e aqui já com volume. Aí, olha, para eu acertar o resto aqui agora, eu vou ajustar aqui um pouquinho. Pegar essa boneca na minha mão, eu preciso soltar, ó. Por isso que o palito é bom. Segurar aqui nas perninhas dela, e aí a gente vai acertar a parte de trás. Deixa eu ver, eu já viro para vocês aí direitinho, que eu tô com a massa virada para o meu lado aqui, ó. Tirar um pouco aqui. Não vou cortar mais na frente, porque eu não sei se já tá bom da altura que eu preciso. E vou tirar o excesso só aqui atrás. Tá vendo, gente? Só que ó, a tesoura tá grudando, não era para ela grudar.
Era para ela estar bem solta, porque quando começa a grudar assim, começa a atrapalhar o trabalho. Deixa eu pegar ali uma outra tesoura. Senão eu tenho que ficar limpando. Vou passar um creme nela. Que aí a gente passando creme, ela deixa de grudar na massa. Não era para estar acontecendo isso, é uma tesoura antiaderente. E a massa está bem firme, não era para estar grudando assim não. Deixa eu dar um jeito aqui, pronto. Eu só não posso deixar o creme na tesoura nem na mão, porque às vezes atrapalha na hora que eu vou fazer a emenda ali. Então, ela está limpinha, vamos ver se vai agora. O que vocês estão me perguntando aqui? Qual é a massa que eu uso, gente? Então, eu uso a massa da Lissim. Eu uso tanto essa massa para biscuit deles, que é a massa convencional, tradicional, como a massa light para fazer as estruturas das minhas noivinhas, tá? Ela é muito boa, ela demora para ressecar e eu gosto muito. Olha, vou tirar aqui a parte de trás agora, ó. Essas marcas que ficam aqui do dedo, depois a gente alisa e tira, tá? Então, bem junto. Ó, tá vendo? Então, a gente tem uma cauda, né, um vestido com volume aqui atrás para uma cauda curta. Ó, eu vou ter que tirar um pouquinho mais aqui para eu poder alisar essa emenda agora, tá? Então, a saia desceu um pouquinho, gente, olha, eu vou empurrar ela estava lá aqui, ó, subi novamente, ela veio parar aqui em cima outra vez, tá? Eu preciso que ela fique aqui, ó, no busto da boneca, para depois eu fazer o acerto. Se ela ficar na cintura, a hora que eu for fazer a emenda daqui para baixo, o decote vai vir parar aqui no meio do bumbum dela. Então, eu preciso que ela fique aqui, ó, eu quero essa massa aqui em cima. E vocês estão vendo que eu não uso quase cola. Ó, agora eu vou tirar a parte da frente para deixar o sapatinho à vista. Então, eu vou passar um pouquinho de água aqui dentro, no quadril, para ela segurar. Deixa eu dar uma apertadinha aqui em cima, porque essa massa aqui vai sair. A massa que está aqui na parte de cima aqui do quadril, eu vou tirar depois com a faquinha. Então, agora eu preciso deixar o sapato aparecer, né? Não posso deixar muito, porque se depois ela encolhe, o vestido fica curto. Mas nós vamos abrir depois esse vestido aqui na frente, tá? Ele sai a parte da frente todinho, e para poder aparecer esse sapatinho. Depois a gente vai trabalhar com tecido em cima desse... Deixa eu só achar o sapato. Ó. Tá? Aí eu vou pegar, olha, para ver se já tá dando, já dá para eu ver o sapato. Vocês estão vendo aí, ó? Então eu vou parar e vou acertar só a parte de trás agora. Espeta aqui virado para vocês a parte de trás da peça. Bem encostadinho lá na base, que é para ela não andar mais. E a gente vai trabalhar agora essa emenda aqui, tá? Então, eu vou tirar mais um pouquinho de massa aqui. O ruim é que, assim, para eu fazer isso e facilitar para mim, eu tenho um outro isopor, que era uma base, um bolo antigo, que eu fiz um programa uma vez, então ele é pesado. Então, eu espeto esse isopor naquele, e aí ele não anda e fica numa altura boa. E aqui eu estou trabalhando só com isopor, ele é leve, aí ele fica andando aqui, fica mexendo. Ó, eu tenho um pedaço de massa que grudou. Se eu deixar esse pedaço de massa grudado, eu não consigo fazer uma emenda bonita. Nós vamos botar depois um tecido aqui, mas mesmo assim a gente tem que se preocupar, lógico, com a emenda que vai ficar com tudo, né? Não é porque eu vou colocar um tecido que eu vou fazer uma emenda feia. Ó, vou tirar um pouquinho mais aqui. Com calma. Então, deixa eu ver se dá o caimento que eu preciso. Então, deu o caimento que eu preciso. Agora eu vou
Então, aí assim, se vocês tiverem um vestido com menos volume, é só puxar aqui atrás, tá? Ó, a gente vai tirando o volume do vestido aqui, ó, na emenda, ó. Tá vendo? Eu vou tirar um pouquinho do volume ainda, porque vai entrar um tecido aqui e eu não quero que ele fique com muito volume. Eu vou fazer aqui com vocês um modelo de vestido que eu já fiz, que tem, assim, surgiram variações enormes para as noivas. Tem o franzido só na parte de cima, só na parte de trás, do lado. Então, a gente vai fazer ele inteiro franzido, e daí quando alguém tiver um modelo de vestido para fazer parecido com esse, fica mais fácil, tá? Então, agora, ó, eu vou fechar um pouquinho, deixa eu dar uma apertadinha aqui, para eu poder passar a água e a gente fazer uma emenda mais bonitinha. A emenda, vocês têm que trabalhar a emenda e depois passar a aguinha para alisar e botar na frente do ventilador para secar, tá? Não dá pra gente trabalhar a emenda e já continuar o trabalho, porque ela abre, né? Eu não sei aí como é que vocês que fazem noivinhos fazem as peças de vocês, mas eu, como sempre tive que me virar, aí a gente vai se aperfeiçoando. Hoje, graças a Deus, a gente tem os professores aí que ajudam, as meninas que vão dando aulinha, né? Olha, molhei a minha esteca na água e aí eu vou dar uma alisada aqui. Isso daqui, gente, se a massa começar a abrir, vocês tiverem dificuldade de fazer essa emenda, para aqui do jeito que tá, né? Só aperta assim com o dedo, não deixa marcar digital para não ficar grosso e não ficar muito feio. Põe para secar e depois vocês voltam, coloca um rolinho de massa e refaz a emenda antes de molhar, porque ela começa a abrir, tá? Se a massa estiver muito ressecada, a emenda começa a abrir. Olha, espera aí que eu tô tendo um problema aqui, ó. Vou chegar bem aqui na pontinha do meu isopor. Eu vou encostar a parte da frente da saia para ela não descer, porque aqui tá abrindo, ó, e eu não posso deixar isso acontecer. Eu tô prestando atenção aqui embaixo. Ó, tá vendo? Então, aí vocês vão alisar bem, olha, molha, umedece um pouquinho e vai alisando. A gente não consegue tirar a imperfeição da emenda logo aqui no primeiro momento. Eu deixo sempre, às vezes, secar um pouquinho mais, porque a massa já ressecou, aí ele não adere, né, um lado no outro. Então, olha, eu vou parar de mexer aqui, vou fazer a parte de cima, e aí depois a gente termina de fazer essa emenda. Eu tô com a mão ali embaixo, que é para não abrir. Eu tenho aqui uma ferramenta boa, que é essa daqui, olha. Vocês podem colocar lá embaixo, ou a faquinha, ó, tem uma outra grandona, né, que a gente pode estar colocando por baixo, para não estragar muito a peça, olha. Encosta onde vocês querem, e aí ela dá sustentação para a gente trabalhar com a estequinha aqui de cima, ó. Agora, como ela está ali embaixo, eu tenho mais firmeza para passar o meu rolinho aqui. Cuidado para não grudar, tá? Ó, vamos alisando bem. Isso daqui não vai aparecer, tá? Eu tô, assim, fazendo com vocês da maneira que eu faço, porque não vai aparecer que a gente pode deixar um trabalho feio aqui, né? Então, olha. Aí, olha, como aqui embaixo começou a abrir de novo, ó, tá vendo? Eu vou parar de mexer na minha emenda, vou trabalhar agora a parte de cima aqui, porque aqui eu não tenho base nenhuma embaixo. Então, fica difícil a gente trabalhar, mas aqui eu tenho, tá? Então, olha, vou alisar um pouquinho. Vocês viram que chegou a dar uma aberturazinha aqui, ó, mas tudo, gente, o bom do biscuit, da massa, é que a gente consegue arrumar tudo. A gente consegue fazer emenda sem que apareça. É só o que eu falo para as minhas alunas. A gente tem que ter calma e tem que ter paciência. Vocês não podem trabalhar com pressa, né? Nem assim, desesperado para acabar, achando que a massa vai secar, porque tudo tem conserto, viu? No biscuit tudo tem conserto.
Só não pode fazer, eu tive uma aluna, uma vez eu sempre conto isso para as minhas alunas, ela, todo defeito dela, ela põe uma flor ou uma borboleta. Então a gente nunca sabia se ela estava fazendo uma noiva enfeitada de flor ou se era um monte de flor com uma noiva no meio. Então eu falo assim, a gente tem que saber que tem conserto sim. O rachadinho, a gente com calma, ó, vou alisando, tá, ó, com calma, com água, pouquinha água. Aí se ficar algum buraquinho, alguma depressão, algum, né, que não é para ficar, porque a gente vai fazendo com calma, vai alisando. Depois a gente faz um pedacinho de massa, uma tirinha assim bem fininha, coloca em cima e alisa e some, isso desaparece, tá? Ó. O bom é que a massa possibilita, né, da gente trabalhar. Vocês estão vendo quanto tempo eu estou com a massa aqui esticada, né? E ela me dá essa possibilidade de trabalhar sem perder o meu trabalho. E também, gente, se errar, fica feio, rachar, soltar, arranca e faz outro. A gente não pode ter preguiça, né? Para estar trabalhando com massa, você tem que ter disposição e ter paciência, senão eu já fiz noivas que eu desmanchei 3, 4, 5, 6 vezes a saia. A primeira noiva que eu fiz de tecido, eu não tenho noção nenhuma de corte e costura, eu apanhei muito, mas depois que eu vi pronta, eu falei, nossa, não acredito. E o que faz a gente não desistir é a determinação e a paciência que a gente tem na hora que a gente está trabalhando. Ó, vocês estão vendo que eu estou alisando, assim, uma coisa também, às vezes as pessoas ficam preocupadas com uma marquinha que não é uma marca tão profunda. Eu falo sempre, tudo que é mais superficial, a massa empurra para fora. E o que é mais profundo, ela costuma esticar e vira um defeito muito grave. Então, às vezes, a gente fica alisando uma coisa. Me preocupo com a parte de baixo, que a parte de baixo agora eu tenho tempo para cortar, tá? Enquanto eu vou arrumando a cintura, ela vai secando aqui, para depois eu conseguir fazer uma emenda mais perfeita, tá? Aí eu venho com um pedacinho de massa, a gente faz um rolinho e aí a gente arruma todo esse defeito que ficou aqui, o defeito do quadril, né? Porque a gente vai botar um tecido em cima, mas se fosse o vestido que não teria tecido, não tivesse o tecido em cima, ela tem que estar bem lisinha, tá? Sem defeito nenhum. Então, vou passar mais um pouquinho de água aqui, olha. Eu fiquei com um buraquinho aqui, que depois eu venho e acerto isso aqui. Bom. Tá todo mundo assistindo? Viva a Deise, viva, gente, viva nós todas que estamos aqui, vocês, com essa paciência, olha. São 8:55, a aula era para ter começado às 7, né? E aí começou 8, e está todo mundo aí assistindo. Viva nós todas, viva a nossa paciência. Empurrar ela um pouquinho para baixo. Agora eu vou tirar a cintura. Ó. Então, a proposta do vestido que eu estou fazendo, que eu vou fazer, eu queria ver se eu conseguia fazer com vocês a parte de cima na transparência e só bordado com renda. E a parte de baixo a gente coloca o tecido. Então, eu vou tirar aqui, olha. Ó, deixa eu virar para vocês verem. Eu vou cortar assim, o excesso da minha massa. Com essa faquinha aqui, que também é uma faquinha boa. A gente tem outras ali naquele conjuntinho azul, que também dá pra gente cortar assim, mas essa aqui é bem fininha. Ó, vou tirar. Tá vendo, gente, ó? Vou chegar a massa um pouquinho para trás aqui. Pronto, ó. Então, aí, olha, deixa eu alisar um pouquinho mais aqui atrás com a água. Então, a gente chegou numa hora agora que a gente vai ter que colocar essa peça para dar uma secada. Porque o que acontece? Eu não consigo, se eu fosse trabalhar, se a peça fosse só de massa, a gente ia fazer a emenda agora da blusa, né, enquanto está molhada aqui, e trabalhar na renda. Se a gente for trabalhar com tecido, eu tenho que fazer a saia no tecido primeiro,
para depois eu entrar com a parte de cima. Porque se eu fizer agora a blusa e emendar e já fizer o meu vestido inteiro, a hora que eu for colocar o tecido, aqui em cima não dá acabamento. Então, eu preciso, quando é tecido, eu paro a peça aqui, né, deixo dar uma secada na frente do ventilador para a massa dar uma encorpada e eu não estragar o trabalho que eu estou fazendo. E aí, depois é que eu coloco o tecido e aí é que eu venho com a parte de cima da massa, tá? E aí, se for em cima também, coberto com tecido, aí a gente coloca a massinha da blusa, deixa dar uma secadinha para poder entrar com a massa ali. Então, olha, como nós temos que esperar isso secar para a gente trabalhar a parte de cima, para a gente colocar o vestido, não tem como colocar agora o tecido aqui, né? Porque primeiro que eu preciso esperar secar isso aqui, preciso corrigir esses defeitos que ficaram aqui, e a gente agora só consegue fazer isso com ela um pouquinho seca. Aí eu quero ver com vocês o seguinte, graças a Deus a gente conseguiu hoje trabalhar a peça até aqui, então eu queria ver aí com o pessoal se a gente para a peça, né, agora, deixa secar para a gente voltar. Agora nós descobrimos aí um outro programinha de transmissão que não trava tanto, e aí a gente deixa secar, e aí nós teríamos que voltar logo, não pode deixar também secar muito, teria que ser amanhã, para a gente continuar e colocar o tecido, gente. Como é que a gente faz agora? Porque para eu colocar ela para secar um pouquinho ali, esse pouquinho teria que ser 1 hora mais ou menos, tá? Então, nós vamos ter que parar a peça aqui, né? E aí depois a gente... Tô lendo, muito linda, obrigada, Cleide. Pra gente, assim, né? Eu vou repetir. Pra gente trabalhar agora, colocar um tecido em cima dessa massa molhada, não tem condições. Eu teria que colocar na frente do vento 1 hora mais ou menos, para eu vir refazer a minha emenda aqui com a massinha e poder estar colocando tecido. Então, se isso é inviável agora trabalhar com a peça do jeito que está. Então, nós vamos ter que parar ela aqui para poder continuar com o tecido. Se vocês quiserem, a gente pode continuar a noiva agora, botar a parte de cima, mas aí nós não vamos trabalhar com tecido. O que vocês acham? Vocês que estão aí rapidinho me assistindo. Continua com a massa na parte de cima para aproveitar, né, que a aula está rolando, ou a gente para e aí vocês preferem ver a saia com tecido? A aula está sendo gravada, sim. Viu, Ana? Depois as meninas colocam, me passam um link da gravação para a gente colocar aí. Então, melhor continuar amanhã, né? Porque eu acho que todo mundo quer ver o tecido, né? A massa fica... Na massa, eu acho que é mais fácil de vocês colocarem. Acho que todo mundo quer ver a peça com tecido, né? Vamos marcar para amanhã, gente? Então, tá bom. A gente já tem 1 hora aqui de aulinha, ó. Roseli Lourenço, é a Deise que está fazendo. Tá bom, gente? Então, vamos fazer o seguinte. Eles vão gravar essa parte da saia. E aí, amanhã, se eu tivesse deixado uma outra noiva pronta, já sei que a gente continuaria, mas não dá para a gente fazer isso. Poderia ser usado um cone? Então, Rosângela, a gente podia usar um cone desde que a gente não tivesse essa modelagem. Para usar o cone, você teria que fazer a parte de cima da peça e embaixo, aí a gente cola no cone e aí a gente vai fazer um vestido fechado. Como eu queria mostrar para vocês a perninha com o sapato, se eu fechar aqui, é a mesma coisa que eu estivesse modelando com cone, então não é interessante. Então, esse vestido vai ter uma abertura aqui, grande. Eu acho que eu vou abrir para vocês verem agora, e daí a gente já deixa a perninha dela aparecendo, e aí amanhã a gente continua. Vamos só cortar aqui, tá? Isso aqui dá, porque também se deixar para amanhã para cortar, já endureceu um pouquinho.
Então, tem uma menina aqui pedindo para eu ajudar, que ela está fazendo o topo de bolo da filha. Depois você entra lá no meu Face, inbox, que eu te dou uma ajuda. Eu falo o que você quer, que eu te dou uma ajuda. Ó, eu vou tirar a parte da frente do vestido, para a gente deixar a perna... Isso aqui é um modelo de vestido que existe, eu já fiz uma noiva assim, com esse corpo e com esse modelinho de sapato. Yara, o sapato inteiro de novo, mas a gente tem, você quer que faça agora? A gente já tem isso gravado. Eu fiz no começo da aula, é só você assistir o comecinho da aula que já está gravado. Né? Então, obrigada, Eliana. Eu vou abrir aqui, gente, um pouquinho a parte da frente, daí amanhã eu continuo, a gente coloca o tecido, né? Ó, tesoura na mão, vou abaixar de novo a câmera aqui, ó. Tá? E aí, olha, eu vou cortar aqui um pedacinho dessa saia, pra gente estar vendo. Vou chegar lá pra frente de novo. O bom do palito é que você não estraga, você tem um apoio para trabalhar. Eu preciso encostar a minha massa, ó, o pezinho dela tá lá, o salto está encostado lá embaixo, olha, dá para vocês verem, o saltinho está encostado no isopor. Então, eu vou abrir aqui, ó, vou fazer um cortezinho no meio. Eu vou fazer o corte do vestido da noiva, não no meio, um pouquinho para o lado. Então, deixa eu tirar aqui, ó. Eu corto aqui. Com cuidado. Pra gente não estragar isso. E vou abrir, olha, eu vou tirar um pedacinho de massa aqui. Deixa eu abrir pra cá. Porque se a gente não fizesse, fosse com cone, não precisaria, né? O vestido seria um modelo de vestido que a perna não estaria aparecendo. A gente não precisaria estar modelando o sapato. Vou abrir, ó. Tá? Já dá pra ver que as perninhas estão lá e dá pra ver o sapato. Então, eu vou arredondar esse corte. Eu já fiz, assim, acho que 2 ou 3 noivas. Agora, gente, cuidado, sabe? Quando vocês forem fazer isso, o que eu não posso fazer agora? Eu não posso deixar esse corte que eu preciso do tamanho que ele vai ficar, porque essa massa vai encolher e vai abrir, tá? Aí o corte abre muito, a noiva fica toda pelada, fica tudo aparecendo. Então, eu vou abrir um pouquinho mais só e depois eu chego no tamanho do decote, da abertura que tem aqui na frente, ó. Redondinho em cima, tá? Olha, vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Então, a peça, o vestido, na verdade, a hora que a gente posicionar ele direitinho, ele vai ficar com essa base encostada no isopor e as pernas aparecendo. Então, deixa eu só arredondar um pouquinho mais aqui para vocês verem como é que eu quero isso. E aí a gente para essa aula e amanhã a gente coloca o tecido. Vai estar no ponto da gente colocar o tecido sem estragar a peça. Ó, deixa eu pegar uma outra tesourinha fininha que eu tenho aqui. Então, tá vendo? Acho que o que estava dando conflito na nossa aula era o Skype aberto. A gente eu não conseguia dar sequência na aula de jeito nenhum. Ó, aqui. Então, eu já tenho a abertura, né, na altura que eu quero, ó. Tá? Aí a gente eu vou tirar um pouquinho aqui embaixo. Esse recorte aqui é redondo, não é quadrado, do jeito que vocês estão vendo, é assim, ó. Eu vou arredondar aqui. Vou arredondar do lado de cá e a gente devagarinho, assim, quando vocês estão fazendo isso, que vocês estão olhando o modelo do vestido, é mais fácil, né? Eu tô aqui fazendo uma peça, eu juntei 2 técnicas aqui de vestidos que eu já fiz parecido com esse. Então, ó, vai ficar assim, olha. Eu posso abrir um pouco mais aqui. Só que agora eu já fiz a abertura inicial que eu precisava. Eu vou esperar essa peça secar até amanhã cedo, porque daí eu já tenho a peça mais seca, a gente já sabe o quanto que ela encolheu.
né? E aí eu acabo de fazer a minha abertura. Tá bom, gente? Então é isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer depois uma emenda aqui direitinho. Aí, assim, amanhã na aula, a hora que eu pegar a peça, eu já vou estar com a peça emendada atrás. Senão a gente não consegue... Se eu for fazer a emenda e tiver que molhar, aí a gente não consegue colocar o tecido, tá? Então é isso aí, meninas. Que bom que deu certo hoje, né? Vamos parar por aqui. Pra gente voltar amanhã no mesmo horário, 19 horas. E continuar a sainha da noiva. E aí, botando o tecido, a gente já pode botar a parte de cima. Eu vou fazer a parte de cima assim, mais rápida, que aí a gente finaliza ela amanhã. Tá bom assim, gente? Este horário, então, amanhã a gente marca no mesmo horário, tá? Pode ser nesse horário que a gente fez hoje mesmo, 7 horas da noite, porque... então, eles estão dizendo que até o tamanho do vídeo desse programa é melhor que o outro. Mas tem gente dizendo que está travando demais. Tá vendo? Tem gente dizendo que não está vendo nada. Mas... Então, aí amanhã a gente termina, tá bom, gente? Amanhã a gente coloca a emenda, eu vou deixar pronta, aí a gente já entra... assim, já deixo a abertura, né, o que eu queria mostrar era isso, eu já deixo a abertura da sainha pronta e a gente coloca o tecido, tá? Meninas, beijo, eu agradeço muito a companhia de vocês, né, e valeu mesmo, valeu pela espera e pela paciência de vocês, e até amanhã no mesmo horário. E aí eu vou fazer assim,